Eu vim aqui só para te desejar um feliz dia do pastor. Você é um ótimo pastor para a igreja e que Deus continue te abençoando no seu ministério. Tchau, um grande abraço e feliz dia do pastor. Com carinho e muito amor, e hoje sou... Ó pastor Ricardo, parabéns pelo seu dia. Nós te amamos. Meu pastor, cuida de mim. Meu Pastor é meu amigo. pastorzão, me abraça bem, te ensina, tem um Olha pra todo mundo. Está contando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi que me salvou. Olha pra todo mundo. Está contando a minha história. E assim uma obra que sou eu. Assim na tua está escrito. é um bom pastor, apacenta com carinho. Pastor, assim como a música que o Samuel cantou, quero te dizer que sua história ainda está sendo pintada por Deus. Obrigado por ser meu pastor, meu amigo e meu companheiro. Feliz dia do pastor. Deus te abençoe. Parabéns, pastor. É seu dia. Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, amém. Me encontrou, levou-me pro aprisco com carinho. Boa noite, pastor Ricardo. Muito obrigado por compartilhar a palavra do Senhor. Meu pastor, Feliz dia do pastor! meu pastor é um pastorzão. Bem-aventurado é o que
tarde, amigos. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos nos feitos do Senhor e agradecer pelo muito que Ele ainda fará nas nossas vidas, né? Nós chegamos hoje ao final da nossa série de estudos sobre o livro de Êxodo, um dos livros mais importantes da Bíblia, posto que ele baseia todas as doutrinas da salvação que são nos ensinadas no Novo Testamento. O livro de Êxodo é um livro que revela não apenas o que Deus faz, mas ele revela para nós quem é Deus. O que esse Deus pode fazer por mim e por você, que tantas vezes estamos tão enredados em situações pelas quais nós não temos a menor explicação e nem temos entendimento do porquê passamos. Vivemos um momento de pandemia, talvez você deve perguntar por que o pastor está insistindo em falar sobre o livro de Êxodo num momento em que as pessoas estão precisando de tanta libertação, de tanta mudança de vida, porque a base do livro de Êxodo é exatamente mostrar que o mesmo Deus de ontem, hoje e é o Deus que será eternamente, ele continua baseando os mesmos princípios quando ele lhe tira do sofrimento, da escravidão, do pecado e da opressão de Faraó, e ele nos leva para um lugar de glória, onde ele passa a morar conosco, onde ele passa a andar conosco cotidianamente, todos os dias, e ele transforma totalmente a nossa existência, porque o livro de Êxodo conta que eu vivia na escravidão do pecado, mas hoje eu sou livre para adorar. Você que está acompanhando conosco os nossos estudos, as nossas pregações, você, por favor, abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 40, e nós vamos ler a partir do verso 33, tá? Nós vamos ler de 33 a 38. Finalizando o livro de Êxodo, a Bíblia nos diz assim, Êxodo 40, 33 a 38. Nós estamos lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam e só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Sabe, querido, o livro de Êxodo ele traz para mim e para você uma visão muito clara, não apenas do que Deus pode fazer, mas de quem esse Deus é e do quanto ele tem interesse num relacionamento pessoal, vivo e verdadeiro conosco. Observe que nesta passagem, e somente nesta passagem, o local chamado Santo dos Santos, que nós tão bem analisamos, ele é chamado de tenda do encontro. Na verdade, toda a nossa vida, desde o dia em que você nasceu e até antes do seu nascimento, toda a sua história até aqui, ela foi escrita e composta por Deus para marcar o dia em que você vai encontrar ao Senhor. Talvez você não entenda por que você tem passado tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas, né? Mas eu quero dizer para você que Deus ele pode tirar você dessa vida de servidão, de escravidão, de tortura e de dor. Deus pode, como fez assim com os hebreus, ele pode ainda hoje levar você ao local do encontro, à tenda do encontro, local onde todos os dias ele vai se relacionar com você. Se você for analisar um pouquinho a história pregressa, você vai ver que até a sua libertação de Israel, Deus falava com o povo esporadicamente, às vezes demorava até anos para que ele se manifestasse, para que ele indicasse a sua bênção, o seu favor ao seu povo, embora ele nunca tenha faltado nem um dia sequer do cuidado e do zelo com os seus. Mas aqui em Êxodo, assim como na sua vida, assim como na minha vida um dia aconteceu, nós vivemos no Egito, que é uma simbologia do mundo, muitas vezes oprimidos por Faraó, que é uma simbologia de Satanás, e muitas vezes presos a algumas artimanhas, armadilhas que o diabo coloca nas nossas vidas, e por isso nós não prosperamos, por isso nós não
crescemos, por isso nós não amadurecemos, porque a Bíblia também chama a escravidão de pecado. Portanto, o que nós vimos durante todos esses dias é mostrando como Deus pode libertar você de Satanás, como Deus pode tirar você do Egito, como Deus pode libertar você do pecado e você ter uma vida em que você vai ter liberdade para cultuá-lo todos os dias. A Bíblia inicia o capítulo 40 dizendo: finalmente Moisés concluiu a obra. Assim como para Moisés ele teve que passar por um período, por um tempo, ele teve que aprender a fazer as coisas do modo de Deus, do jeito de Deus, com a cara de Deus. Assim você também, que está nesses momentos aí vivendo, sabe Deus que situação, só o Senhor conhece o seu coração, só Ele sabe sua tristeza, só Ele sabe a razão de suas lágrimas, só Ele sabe seus medos, seus desafios. Eu quero dizer para você que se você tomar a mão do Senhor e decidir de todo o seu coração, sua alma e entendimento, passar por Jesus Cristo, a única porta do tabernáculo, e debaixo de toda a graça, toda a proteção, todo o amor, toda a unção de Deus ali no tabernáculo, e fizer as coisas de acordo com o que Deus pede que você faça, você será salvo. Mais do que isso, você será liberto das suas dificuldades. Mais do que isso, você será guardado sobre as asas do Santíssimo. E mais do que isso, como termina a leitura que nós fizemos hoje, todos os dias você vai poder falar com o Criador. E quando você tiver a visão dele, seja na nuvem, seja na coluna de fogo, você saberá quando a voz dele estiver dizendo a você: este é o caminho, andai por ele. Você que mesmo já tendo andado em igreja, já tenha tomado a sua decisão ao lado de Jesus, eu quero dizer para você que o livro de Êxodo ele abre a nossa mente muito mais do que muitas vezes nós apenas achamos que Deus é um consolador de palavras bonitas. Não. O livro de Êxodo ele traz para mim e para você a verdade de que Deus é um Deus totalmente santo. Ele é autossuficiente e ele é suficiente para a nossa salvação. Deus, ele é perfeitamente fiel. Deus, ele é também severo em justiça, porque ele tem princípios que não podem ser quebrados para satisfazer a vontade de ninguém debaixo do sol. E ele é abundante em compaixão. Todas essas coisas que eu estou dizendo para você, elas nos orientam de que a base da salvação é a mesma. O Jesus Cristo, que é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Ele pautou o princípio da salvação em Cristo totalmente naquilo que é exemplificado e tão bem simbolicamente colocado no livro de Êxodo. É preciso, amado, que você entenda que o Egito que nós muitas vezes vivemos por tantos anos, ele precisa ser deixado. Há um momento na vida da gente em que a gente precisa tomar uma decisão, o que faz diferença nas nossas vidas. Não é o que nós pensamos, não é o que nós refletimos e muitas vezes nem é o que nós decidimos, mas é como nós agimos. Quanto tempo você vai se sujeitar ainda às ofertas e tentações do Egito para ficar sob o jugo de uma entidade tirana como é Satanás, que tem feito só sofrimento em sua vida? Sabe, assim como no livro de Êxodo, Deus está dizendo: vem, larga tudo. Você precisa deixar essas coisas e vir após mim, pois eu te farei abrigado sob as minhas asas, eu te darei liberdade para adorar, independente de qualquer situação. Aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, eu vou fazer morada, porque eu tabernacularei com você. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, e você não precisa fazer nada para ser salvo, porque tudo Deus providenciou minuciosamente. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que a verdadeira liberdade ela está em eu fazer o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Mas nós temos aprendido nos princípios filosóficos que a minha liberdade ela acaba quando começa do outro. E muitas vezes nós queremos ser livres e criar um princípio, um postulado da nossa religião e seguir as coisas como nós queremos. Mas nós vimos que desde a concepção da saída do Egito, a construção do tabernáculo, a roupa do sacerdote, a construção do Santo dos Santos, a forma de adoração, você pode vir como você está. Você pode buscar a Deus da maneira que você tem andado, mas Deus vai transformar a sua história e vai fazer de você alguém segundo o coração dele.
Sabe, queridos, a verdade que verdadeiramente liberta, e o Senhor Jesus nos diz isso, que Ele é a verdade, e se a verdade nos libertar, verdadeiramente sereis livres, é que a verdadeira liberdade está em submeter seu coração a Deus, porque Deus é um Deus bom. Ele não lhe submete para que você seja escravo, preso a tradições, preso a padrões éticos de roupa, de costumes, de hábitos. Deus te transforma de dentro para fora. E Ele tem para você e com você uma missão importantíssima. E eu queria alertar você para uma verdade, de que Satanás, ele tem a intenção de manter você no Egito, e muitas vezes ele faz a sua cabeça, ele faz com que você entenda que aquilo que você tem hoje é suficiente, é mais do que abundante para a sua vida, e que quando você está vivendo longe de Deus, você, portanto, está vivendo a seu bel prazer. Amado, toda a nossa vida ela está escrita no livro de Deus. Mas nós podemos tomar uma atitude e sair do Egito, atravessar os mares vermelhos das nossas dificuldades, simplesmente quando nós estendemos a mão para o Senhor e tapamos os nossos ouvidos para propostas espirituais que o inimigo nos faz, para que a gente nunca venha a vivenciar essa liberdade que Moisés vivenciou, de finalmente ter terminado sua obra e finalmente estar livre para viver com Deus e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus tem muito mais para você do que os dias de agora. Deus está deixando que você viva nesse deserto, nessa situação em que nós estamos vivendo de tantas dificuldades, tanto isolamento, porque a intenção que Deus tem é levar você para um lugar de glória. Mas eu quero, nessa tarde, eu quero finalizar com você dizendo que do mesmo jeito que fez com o povo hebraico lá no Egito, Satanás ainda tenta, e tenta das mesmas maneiras, e tenta com os mesmos argumentos, fazer com que a gente não mude de vida, com que a gente continue preso àquelas tradições horríveis da história do Egito. Na saída do povo hebreu, existem 4 pontos que eu gostaria de salientar com você nessa tarde. 4 ofertas tentadoras para que a gente continue submetido às forças do Egito e nunca experimente a liberdade no Espírito, que é uma bênção exclusiva daqueles que são filhos do Senhor. Sabe, a primeira proposta que Satanás faz é que você não vá, que você fique ali no Egito mesmo, e ele diz que vai fazer você feliz do jeito que você está. Às vezes a gente se impressiona, né, com os convites, os apelos do mundo, mas veja só o que a Bíblia nos ensina, lá em Êxodo, capítulo 8, no verso 25. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Abra lá a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 8, e nós vamos ler o verso 25. Quando Moisés começou a interceder com o faraó para que o povo saísse do Egito e fosse adorá-lo, em espírito e em verdade, com total liberdade, o primeiro argumento que Faraó, que aqui representa Satanás, disse para eles foi, Êxodo 8, 25. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Sabe, amados, às vezes nós somos tentados a tentar manter as coisas do jeito que estão e fazer o mínimo de mudança possível na nossa história, e a gente tenta se beneficiar de todas as maneiras de tudo. Quando Deus chega com você e começa a confrontar você com a sua realidade de vida, com seus valores, com seus princípios, com as suas regras, e você se sente impelido por Deus a uma mudança de vida, Satanás vai fazer de tudo para que você até ouça Deus, você até ouça mensagens, você até compartilhe de cânticos, e isso alegre a sua alma. Você pode às vezes até participar de uma programação da igreja, mas você nunca toma a decisão ao lado de Cristo. Eu conheci uma pessoa que frequentava a igreja há 27 anos e que disse que nunca se sentiu compelido ou nunca achou necessário
que ele aceitasse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabe, amados, essas coisas, elas revelam amarras, cadeias espirituais, que muitas vezes as pessoas têm, mas apesar de no entendimento compreenderem que a proposta do Senhor, que a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida, elas não conseguem sair das suas velhas correntes. E Satanás muitas vezes diz assim, olha, você até a ouve, mas você fica aqui mesmo no Egito, continua frequentando a igreja e o terreiro de Umbanda, continua frequentando a igreja e a reunião espírita, continua frequentando a igreja em nenhum outro lugar, mas lá dentro não mude. Fique perto do inimigo. Lá dentro, continue no terreno dele, sujeito a regras, a tradições, a práticas religiosas, que muitas vezes fazem com que a gente entenda muito mal ou compreenda muito mal a verdade profunda que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Sabe o que Satanás diz? Ele diz adapta. Ele diz customiza. Ele diz dá um jeitinho brasileiro. Você pode até ir para a igreja. Você pode até se vestir daquele jeito. Adorar do jeito que eles adoram. Você pode até mudar sua linguagem. Mas nunca retire o seu coração da presença do inimigo. É isso que ele diz para você. Porque muitas vezes nós viemos, mas nós achamos que essa proposta de viver uma vida totalmente entregue a Deus, com o coração, a alma e o corpo submissos ao Senhor, ela é coisa de gente fanática. Ela é coisa de gente exagerada. Você não precisa ser assim. Você vai à igreja, mas você adora comedidamente. Você ora comedidamente. Você adora a Deus comedidamente. Você até participa de uma programação ou outra, mas são aquelas que só o seu coração quer. Mas sabe, pela graça de Deus, Moisés recusou enfaticamente esse convite. Ele disse não, nós vamos sair do Egito e nós vamos adorar lá na terra que Deus tem para nós, no lugar que é nosso, onde a bênção do Senhor estará sobre a minha vida integralmente. Aí Satanás retruca, vai na igreja, mas não me esquece. Vai para a igreja, mas no acampamento, diz que você não gosta de acampamento e vai dar uma puladinha no carnaval. Vai para a igreja, mas permanece com a amante. Vai para a igreja, mas continua com as mesmas práticas desonestas que têm gerado recurso para a sua vida e têm amaldiçoado todo o seu faturamento, todo o rendimento da sua casa. Satanás tentou dizer ao povo, vá, mas use uma máscara, seja religioso, mas não saia da minha presença, em nome de Jesus. Essa palavra está repreendida na sua vida. Você vai começar a adorar a Deus de uma nova forma, você vai começar a ver a Deus de uma nova forma, porque Deus vai estar não apenas num lugar alto onde você adora, não apenas num altar, mas Deus estará dentro do seu coração. A segunda proposta que Satanás faz a Deus está lá no mesmo capítulo. Faz ao povo. Está lá no mesmo capítulo, no livro de Êxodo, capítulo 8, verso 28. Continue a leitura aí comigo, vendo? Primeira proposta, adore a Deus aqui mesmo. Não mude nada, não mude seu lugar. Segunda proposta, então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que se sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vá muito longe. Orai também por mim. Como o inimigo é sagaz, como ele é ardiloso, como ele é astuto nas nossas vidas, né? Sentindo que o seu domínio fracassa, ele negocia. Ele diz assim, tá bom, eu vou abrir mão, você pode até ir lá para onde Deus quer que você vá. Você pode até mudar várias coisas na sua vida, eu abro mão de algumas coisas, mas tem coisas que eu não vou largar mão da sua vida. Você pode ir, participar de tudo, contribuir com tudo, se envolver com tudo, até se envolver com uma obra missionária, especificamente uma obra social. Mas Satanás diz assim, na casa que você vai entregar para Deus, que é o seu coração, tem um quarto fechado que é meu.
na casa que você vai entregar para o Senhor, a única coisa que eu peço é que você deixe um prego para eu colocar a minha capa na parede. Toda a casa vai ser tomada pelo Espírito de Deus. Mas ali dentro, naquele prego da parede do quarto do seu coração, existe uma devassidão que nunca foi entregue ao Senhor. Existe uma relação de pequenos, entre aspas, pecados, que nunca são trabalhados diante de Deus como a sua vontade, como os seus desejos e as suas perversões sexuais. Se entregue a Deus, mas continue mentindo. Se entregue a Deus, mas continue desonesto. Se entregue a Deus, mas nunca perdoe aquele que lhe fez mal. Se entregue a Deus, mas sempre que eu precisar, que você não vai estar longe quando eu tocar você, porque você vai sair daqui, do terreno do Egito. Mas ali do outro lado, no lugar onde eu te alcanço, todas as vezes que eu precisar, você vai relembrar as suas mágoas. E você vai deixar uma brecha para que eu volte. Sabe o que o Novo Testamento nos ensina? Que quando o demônio ele habita a vida de uma pessoa e ele sai, porque a pessoa é liberta em nome de Jesus, ele volta, e se ele voltar a encontrar a casinha toda varrida e arrumada, ele volta com 7 demônios piores do que ele. Porque uma casa desocupada precisa ser imediatamente preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito chega, ele toma conta de todos os espaços, porque ele é luz, e luz e treva não se combinam. Quando você está num cômodo e você acende a luz toma conta de todo o ambiente. Da mesma forma, quando Deus nos procura e Ele vem nos abençoar com a sua presença no nosso coração, Ele não vai aceitar que você mude simplesmente o lugar da sua adoração. Você precisa sair do que tem vivido, mas você também tem que ir para um lugar que não seja acessível nunca mais ao inimigo. É o que nós chamamos teologicamente de fechar brechas. Pouco adianta você ser religioso, seguir prescrições religiosas, se lá no fundo da sua alma você ainda não foi curado. Irmãos, nós vivemos a realidade de muitas pessoas que conhecem intelectualmente ao Senhor, que conhecem profundamente verdades espirituais da palavra e às vezes até pregam e usam a palavra. Mas quando essa palavra ela não tem respaldo na vida, quando ela não toca a tua realidade lá dentro, e que todas aquelas imundícies são lavadas pelo sangue de Jesus, e você não é simplesmente alguém com uma nova roupa, você é alguém que é nova criatura em Cristo. Todas as coisas velhas já passaram. As minhas práticas, o horóscopo, a busca por cartomantes, a busca por feitiçarias, por amuletos, por adivinhações, ela não faz parte mais da minha vida, porque agora eu sou totalmente livre. Livre não apenas no local, mas livre do controle do inimigo na minha vida. A Bíblia diz, queridos, para mim e para você lá em 1 João capítulo 3, verso 8, que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo, ele peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Sabe, querido, todas as vezes em que eu permito que o meu coração malde do meu irmão, todas as vezes que eu permito que a minha boca, maledicência, haja na minha boca, todas as vezes que eu permito que o meu pensamento faça mau juízo do meu irmão, eu estou dando brecha ao inimigo. E quando você começar a viver integralmente com Deus, você vai entender que a opção pelo Senhor ela é radical. Não há possibilidade de viver o melhor dos dois mundos. Você nem vai viver o melhor da igreja na vida com Deus, nem vai viver o melhor do mundo, porque todas as vezes que você estiver no mundo, você vai se sentir extremamente culpado. E todas as vezes que você estiver vivendo as bênçãos da manifestação de Deus na sua vida, você vai se sentir inadequado, porque o mundo nunca saiu de você. A decisão por Deus ela precisa ser radical. A sua vida ela pode mudar hoje, ela pode mudar agora. Se você disser não, Satanás, eu não vou te adorar do jeito que eu estou. Eu não vou te adorar perto de ti, nem no lugar onde tu me busques de volta, mas em Cristo eu serei totalmente livre. Sabe, querido, a terceira proposta que Satanás faz, relembre comigo para a gente não esquecer. A primeira,
adore a Deus do jeito que você está, onde você está. Segunda, adore a Deus, mas não vá tão longe, a ponto que eu perca você. Isso é Satanás dizendo. Terceira proposta diz assim, vá, mas vá sozinho. Vá quando você estiver velho e deixe os seus. Sabe onde está escrito isso? Em Êxodo, lá no capítulo 10. Abra aí, Êxodo capítulo 10. Nos versos de número 10 e 11. E quando, insistindo pela sua saída do Egito, Moisés e Arão se põem diante do faraó, ele responde a eles. Então faraó lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim, faraó diz. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois é isso que pedistes. E os expulsaram da presença de faraó. Sabe o que faraó estava dizendo? Você quer servir a Deus? Vá. Mas o seu marido e a sua esposa ficam comigo. Mas os seus filhos e a geração dos seus filhos e os seus netos e a sua casa, elas permanecem debaixo do meu jugo, porque faraó foi estrategicamente inteligente. Ele disse, vão vocês que são homens velhos, vão vocês com os quais eu posso fazer muito pouco, porque Satanás quer amaldiçoar as nossas gerações. Mas sabe o que nós aprendemos na Bíblia, lá em Josué capítulo 24, que quando nós servimos o Senhor, eu e a minha casa toda serviremos ao Senhor. Moisés, perentoriamente, ele recusa a proposta do faraó. E ele diz, não, nós vamos, mas vão conosco todas as nossas mulheres, todos os nossos empregados, todo o nosso gado, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós somos. A minha geração será chamada geração abençoada, e eu não vou apenas eu adorar ao Senhor e deixar os meus filhos sob o jugo do inimigo. Sabe, queridos, você é a sua família e a sua família está em você. Não existe, todas as vezes que você ouvir uma profecia, uma palavra, uma orientação, dizendo que Deus tem alguma coisa para a sua vida, mas exclui sua família, tenha certeza, essa orientação não vem de Deus. Essa orientação não está calcada nas mãos do Todo-Poderoso, porque tudo aquilo que Deus tem, Ele tem para mim, tem interesse de abençoar até 1000 gerações. Sabe, a bênção que vai estar sobre a sua vida nesses tempos é a mesma bênção que Deus vai fazer com que prospere e que nos próximos 20, 30, 40, 50 anos até a volta do Senhor, todos aqueles que têm seu sangue, a sua geração, será considerada como geração abençoada, geração cheia de Deus. Mas existem pessoas dentro das próprias igrejas que já ouvi falar, não, pastor, meu filho não vem para a igreja, mas é porque ele é jovem. Essa história de igreja, essa história de adoração a Deus é coisa de velho. Ele tem que viver a vida dele, ele tem que curtir a namorada, ele tem que andar com muitas mulheres, ela tem que conhecer vários homens, para que depois que ela provar das coisas do mundo como eu provei, ela tenha o privilégio de conhecer ao Senhor Jesus. Amados, eu já presenciei a briga de uma diaconisa que brigava com o marido porque seu filho chegou bêbado às altas horas da manhã, e quando o pai dele foi acordá-lo para ele ir para a igreja, ela disse que ele não tinha direito porque ele era jovem, ele precisava viver a vida dele. Aquilo me deixou escandalizado. Como é que uma pessoa que se diz conhecer, que se diz viver com Deus, tem uma opinião dessa, sabe, amado? Às vezes, ser crente parece ser coisa de quem é antiquado, de quem é cafona e até de quem é ignorante. Mas eu quero dizer para você que o Deus que salvou a minha casa, Ele salvou também a minha geração, até os meus netos e os meus bisnetos. E nenhum deles será contaminado com a imundície do Egito. Nenhum deles, para conhecer a graça de Deus, vai precisar passar pelas dores, problemas, dificuldades e lutas que eu passei com os meus próprios pecados. Porque eles desde cedo serão selados como servos do Senhor, porque Deus não lhe dá filhos para a tristeza, Deus lhe dá filhos, amados, para que sejam bênção diante da sua casa. Sabe, lá no livro de terceira carta de João, no capítulo 1, verso 4, ele diz assim, não tenho maior alegria do que saber que meus filhos andam na verdade.
Como você pode se alegrar, como você pode adorar a Deus com intensidade, com louvor, com tudo aquilo que você é, se você sabe que seu filho hoje está amargando nas ruínas e nas vielas podres do pecado. O Senhor, Ele quer resgatar sua vida, Ele quer resgatar sua casa, Ele quer resgatar seu coração, Ele quer resgatar tudo sobre você. E aquilo que é seu, o maligno não toca. Então, quando Satanás lhe fizer essa pergunta, diga assim: eu vou, mas eu vou com toda a minha casa, eu vou com todos os meus filhos, porque eu vou servir ao Senhor com tudo aquilo que eu sou. Ah, mas meu filho, pastor, ainda não entende. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Quando nós somos jovens, a gente não entende muita coisa, mas a gente precisa muitas vezes ser ensinado. Na sua casa, quem é a autoridade é você. E os seus filhos precisam ir aonde você está. Eu não estou dizendo para você criar uma confusão dentro de casa e sair espancando ninguém. Mas na sua casa a sua autoridade não pode ser questionada nesse sentido. Porque aquilo que é o caminho de Deus serve para você, serve para o seu filho, serve para o seu neto, para o seu genro, para a sua nora, para a namorada do seu filho. Portanto, quando você tomar a decisão, leve tudo. Faça como Moisés disse: nem nada ficará aqui no Egito. Não ficará um filho, uma esposa, uma filha, um genro, uma nora, mas nós com a nossa casa inteira vamos sair e vamos servir ao Senhor. A quarta e última proposta, ele diz assim, lá em Êxodo também, capítulo 10, verso 26. Faraó, conversando com Moisés, disse: também o vosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. No verso 25, Satanás, na figura de Faraó, diz assim: pode ir, Moisés, você quer ir, leve sua família, leve seus trapos, mas os seus rebanhos vão ficar aqui, as suas riquezas vão ficar aqui, tudo aquilo que você ganhou no Egito, você deixa no Egito. Amado, não é assim. O Senhor, Ele é dono da nossa vida, da nossa história, de tudo aquilo que nós temos. E quando nós adoramos a Deus, nós adoramos com integridade de tudo aquilo que nós possuímos. Sabe o que Moisés respondeu para o Faraó? Moisés respondeu para o Faraó no verso 26, nem uma unha ficará no Egito. Quando você começar a servir a Deus na liberdade da terra prometida, na liberdade do Santo dos Santos, no lugar do encontro que Deus marcou para que você tenha uma mudança de vida fantástica a partir desse dia. Você precisa entregar a Deus todos os seus dons, todos os seus talentos, todas as suas riquezas, sejam elas físicas, sejam elas materiais, sejam elas imateriais. Todo o seu dinheiro, tudo aquilo que você possui é bênção de Deus dada em sua vida. Portanto, querido, não viva uma vida de metades, mas viva a integralidade do coração daqueles que se dedicam a Deus, porque quando chegar no capítulo 40 da sua vida, no último capítulo do livro da sua vida, chegar no cumprimento de todas as suas histórias, diga assim: nenhuma unha ficou no Egito. Alguns anos da minha vida eu vivi ali submerso no pecado, mas eu tomei a minha decisão. Eu tomei o meu coração e o entreguei totalmente ao Senhor. E porque eu entreguei meu coração ao Senhor, o meu tesouro está onde está o meu coração. E se o meu coração está em Deus, tudo aquilo que eu sou, que eu penso, que eu tenho, que eu possuo, tudo aquilo que há na minha vida, na minha história, eu dedico agora para o Senhor. E eu espero de Deus que no lugar do encontro, lá no Santo dos Santos, lá no tabernáculo que Deus vai fazer para que nós nos encontremos todos os dias, a minha história vai ser reescrita pelo sangue de Jesus. Que dificuldade você tem passado? Que dor, que tormento tem tocado sua vida? Eu quero dizer que em nome de Jesus, o Santo dos Santos, o Deus único, o único caminho, a verdade e a vida, o Deus verdadeiro e poderoso, Ele pode mudar a sua história. Se você agora baixar a sua cabeça e você entregar tudo isso ao Senhor, porque Ele pode fazer por você muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Vamos orar? Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, entregar a vida de cada um dos amados que tem ouvido essa palavra, ó Deus, e pedir que em nome de Jesus, Senhor, o Teu Espírito Santo cele agora, Senhor, aqueles que estão se entregando sua vida, sua história, ó Deus, refazendo a sua aliança, o seu pacto contigo.
que eles sejam plenos, que eles sejam cheios da graça, Deus, que usufruam de todos os benefícios que a tua salvação, que a tua tenda de encontro traz para nossas vidas. Que essas vidas sejam alteradas, que sejam transformadas, no nome santo e precioso de Jesus. Se você tomou essa decisão, entre em contato conosco por qualquer um dos contatos de rede social da Igreja Batista Memorial. Pode entrar em contato direto comigo, direto com alguma pessoa da igreja. Diga assim: eu quero uma vida com Cristo, me ensina a andar junto. Nós temos preparado a igreja para que ela esteja apta a segurar a mão de outros e fazer muito mais pessoas felizes e cheias do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém? Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Tchau, vovô! Beijo! Ungido, escolhido